democracia, o Estado, o ouro, a liberdade, os direitos autorais, os bancos e o governo mundial, por Hans Hermann Hoppe. Em uma sociedade livre, o mercado produziria dinheiro assim como produz todos os outros bens e serviços. Caso o mundo fosse perfeitamente certo e previsível, não haveria necessidade de existir algo como dinheiro. Porém, como vivemos em um mundo sujeito a contingências imprevisíveis, as pessoas passam a valorar os bens de acordo também com sua vendabilidade ou capacidade de ser comercializada, ou seja, como um meio de troca. E dado que um bem que seja mais facilmente e amplamente vendável é preferível como meio de troca a um bem que seja menos facilmente e amplamente vendável, há uma inevitável tendência no mercado para que surja uma única commodity que se distingua de todas as outras justamente por ser a mais facilmente e amplamente vendável dentre todas. Essa commodity passa a ser chamada de dinheiro. Sendo o mais vendável dentre todos os bens, a moeda fornece ao seu portador a melhor proteção humanamente possível contra as incertezas. Ela pode ser utilizada para a satisfação instantânea da mais ampla gama de necessidades possíveis. A teoria econômica nada tem a dizer a respeito de qual commodity irá adquirir o status de dinheiro. Historicamente, tal commodity foi o ouro. Porém, caso a composição física do nosso mundo fosse diferente, ou viesse a se tornar diferente de como é hoje, alguma outra commodity teria se tornado, ou poderia vir a se tornar, o dinheiro. É o mercado que irá decidir. Em todo caso, não há absolutamente nenhuma necessidade de que o governo se envolva nessa área. O mercado já forneceu e irá fornecer novamente o dinheiro commodity, e a produção dessa commodity, qualquer que venha a ser, está sujeita às mesmas forças de oferta e demanda que determinam a produção de todos os outros bens e serviços no mercado. Suponha que o ouro seja a moeda de troca. Em uma sociedade livre, você teria livre concorrência na mineração do ouro. Você teria livre concorrência na cunhagem do ouro. E você teria bancos concorrendo livremente entre si. Os bancos ofereceriam vários serviços financeiros: a custódia do dinheiro, a compensação de cheques, a mediação entre poupadores e investidores e tomadores de empréstimos, etc. Cada banco emitiria sua própria marca de cédulas ou certificados de depósito, documentando as várias transações e as resultantes relações contratuais entre o banco e o cliente. Essas cédulas bancárias, o dinheiro, seriam livremente comercializáveis no mercado. Até aqui, tudo bem. A controvérsia com os defensores das reservas fracionárias está apenas no status do sistema bancário de reservas fracionárias para os depósitos. Digamos que fulano deposite 10 onças de ouro em um banco e receba uma cédula, um certificado de depósito que funciona como um substituto monetário, redimível sob demanda ao seu valor de face. Baseando-se nesse depósito feito por fulano, o banco empresta 9 onças de ouro para Beltrano, emitindo uma cédula com esse mesmo valor, a qual também é redimível sob demanda ao seu valor de face.
Isso deveria ser permitido? Claro que não, pois agora existem duas pessoas, Fulano e Beltrano, que são as proprietárias exclusivas da mesma e única quantidade de dinheiro. Uma impossibilidade lógica. Ou, colocando de outra maneira, existem apenas 10 onças de ouro, porém, Fulano possui um título de posse sobre 10 onças, e Beltrano possui um título de posse sobre 9. Ou seja, há mais títulos de propriedade do que propriedade em si. Obviamente, isso constitui uma fraude, e em todas as áreas da economia, exceto na questão monetária, os tribunais teriam considerado tal prática como um ato fraudulento e teriam punido os transgressores. Por outro lado, não haveria problema algum caso o banco dissesse a Fulano que iria lhe pagar os juros sobre o seu depósito, investindo-o, por exemplo, em fundos de investimento formados por papéis de curto prazo e de alta liquidez, prometendo se esforçar para restituir a Fulano uma quantia fixa de dinheiro quando este demandasse seu investimento de volta. Tais fundos de investimento poderiam se tornar muito populares e muitas pessoas poderiam querer colocar seu dinheiro neles ao invés de em contas correntes normais. Porém, enquanto estivesse aplicado nesses fundos de investimento, tal dinheiro jamais funcionaria como um meio de troca. Nessa condição, ele jamais seria a commodity mais facilmente e amplamente vendável de todas. Bancos centrais certamente são os principais promotores da desordem atual. Eles, e em particular o Federal Reserve, foram os responsáveis pela destruição do padrão ouro, que sempre foi um obstáculo para as políticas inflacionárias, e por sua substituição desde 1971 por um padrão monetário de papel, moeda e de curso forçado. Desde então, os bancos centrais podem criar dinheiro virtualmente a partir do nada. Uma maior quantidade de dinheiro de papel não pode tornar a sociedade mais rica, é óbvio. Afinal, trata-se apenas de mais papel impresso. Caso contrário, por que ainda haveria países pobres e pessoas pobres no mundo? Porém, a criação de mais dinheiro tem uma função primordial: enriquecer o seu produtor monopolista, o Banco Central, e todos aqueles que, primeiramente, recebem esse dinheiro: o governo, os grandes bancos e seus principais clientes. Tudo à custa do empobrecimento daqueles que recebem esse novo dinheiro por último, quando todos os preços já aumentaram. Graças ao ilimitado poder de imprimir dinheiro, do qual goza um banco central, os governos podem incorrer em déficits orçamentários cada vez maiores e se endividar continuamente para financiar guerras, que, caso contrário, seriam de impossível financiamento, além de incorrer em um infindável fluxo de atividades inúteis. Graças ao Banco Central, vários especialistas monetários e proeminentes macroeconomistas puderam ser colocados em sua folha de pagamento e, consequentemente, transformados em propagandistas do governo com a função de desinformar, como alquimistas, como pedras, que é o dinheiro, poderiam ser transformadas em pão, que é a riqueza. Graças ao Banco Central, as taxas de juros podem ser artificialmente reduzidas a zero, canalizando o crédito para projetos e pessoas insolventes, ao mesmo tempo em que escasseia o crédito genuíno para projetos e pessoas solventes e realmente dignos de crédito, provocando investimentos cada vez maiores em bolhas insustentáveis,
as quais, ao estourarem, geram colapsos econômicos cada vez mais espetaculares. E, graças ao Banco Central, somos confrontados com uma ameaça dramaticamente crescente de uma iminente hiperinflação. Todos os estados, necessariamente, começam pequenos. Isso facilita a saída de pessoas, as quais podem imigrar à vontade. Entretanto, os estados são por natureza agressivos, como já expliquei. Eles podem externalizar o custo de suas agressões, mandando a conta para os seus cidadãos pagadores de impostos. Os estados não gostam de ver pessoas produtivas indo embora. Sendo assim, eles tentam capturar essas pessoas por meio da expansão de seu território. Quanto mais pessoas produtivas o Estado consegue controlar, melhor ele estará. Mas nesse desejo expansionista, um Estado vai encontrar a oposição de outros Estados, e só pode haver um monopolista supremo da jurisdição e da tributação de um determinado território. Isto é, a concorrência entre diferentes estados é eliminatória. Ou o estado A vence e controla um território, ou o estado B vence. E quem vencerá? O estado que vencer e se apoderar do território de outro ou estabelecer uma hegemonia sobre ele, obrigando-o a pagar impostos, será aquele que poderá parasitar sobre a economia comparativamente mais produtiva. Ou seja, os estados cujas economias são mais liberais tenderão a conquistar os estados menos liberais, ou seja, os estados mais opressivos e economicamente regulados internamente. Analisando a história moderna, podemos desta forma explicar, primeiro, a ascensão da liberal Grã-Bretanha ao topo da lista dos impérios mundiais. Depois, a subsequente ascensão dos Estados Unidos. E podemos assim compreender um aparente paradoxo. Por que as potências imperiais, que são internamente liberais, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, tendem a ser mais agressivas e beligerantes em sua política externa do que as potências internamente opressivas, como a extinta União Soviética? O liberal Império Americano tinha a certeza de que iria vencer, com suas guerras e aventuras militares no estrangeiro, ao passo que a opressiva União Soviética tinha medo de que poderia perder. Porém, construir impérios é algo que carrega consigo as sementes de sua própria destruição. Quanto mais perto um Estado chega de seu objetivo supremo, que é a dominação mundial e a constituição de um governo único mundial, menos motivos haverá para manter o liberalismo interno e mais motivos haverá para fazer justamente aquilo que todos os estados estão propensos a fazer de qualquer maneira: adotar a política dura e aumentar a exploração sobre todas as pessoas produtivas remanescentes. Com o tempo, sem pessoas adicionais para serem tributadas e com a produtividade doméstica estagnada ou em queda, as políticas internas do império, políticas de pão e circo, não poderão mais ser mantidas. A crise econômica se estabelecerá e um iminente colapso econômico começará a estimular tendências descentralizadoras, com movimentos separatistas e secessionistas, o que leva ao fim do império. Já vimos isso acontecer com a Grã-Bretanha e estamos vendo agora o mesmo acontecer com os Estados Unidos, com seu império aparentemente adentrando o suspiro final. Há também um importante aspecto monetário nesse processo.
O império dominante, tipicamente, fornece a moeda internacional de reserva. Primeiro, a Grã-Bretanha com a libra esterlina e depois os Estados Unidos com o dólar. Com o dólar sendo utilizado como moeda de reserva internacional pelos bancos centrais estrangeiros, os Estados Unidos podem incorrer em déficits permanentes sem sofrimento. Ou seja, os Estados Unidos não precisam pagar pelo seu excesso de importação em relação às exportações, como seria o normal entre parceiros iguais, tendo de exportar uma quantia crescente de bens para o exterior, as exportações pagando pelas importações. Ao contrário, os governos estrangeiros e seus bancos centrais, ao invés de permitir que seus cidadãos utilizem a receita de suas exportações para comprar produtos americanos, utilizam suas reservas em dólares para comprar títulos do governo americano, com o intuito de ajudar os americanos a continuarem consumindo muito além de suas posses, um típico sinal de vassalagem perante o império dominante. Não conheço muito sobre a China para entender por que aquele país está utilizando suas imensas reservas em dólares, acumuladas via exportação, para continuar comprando títulos do governo americano. Talvez seus governantes tenham lido muitos livros de economia americanos e passaram a acreditar em alquimia também. Porém, se a China se desfizer de seus títulos americanos e começar a acumular reservas em ouro, isso acabaria com o Império Americano e com o dólar, como o conhecemos. Não estou certo se conspiração seria a palavra correta, pois, neste meio tempo, graças a pessoas como Carol Quigley, historiadora especialista em sociedades secretas, muito já se sabe sobre o que está acontecendo. Em todo caso, é certamente verdade que existem essas famílias incrivelmente ricas, residindo em Londres, Nova York, Tel Aviv e em outros lugares, já que perceberam o imenso potencial de enriquecimento pessoal que há no processo de construção de um império e de um Estado mundial. Os presidentes dos grandes bancos tiveram um papel central na criação do Federal Reserve, pois eles haviam entendido que um banco central iria permitir que seus próprios bancos inflacionassem e expandissem o crédito em cima de todo o dinheiro e crédito já criados pelo Banco Central, e que um emprestador de última instância seria essencial para permitir que eles colhessem lucros privados enquanto as coisas estivessem indo bem, e socializassem os prejuízos quando as coisas estivessem indo mal. Eles perceberam que o padrão ouro clássico representava um empecilho natural à inflação e à expansão do crédito. E assim, eles ajudaram primeiramente a criar um padrão ouro falso, o padrão ouro câmbio, e depois de 1971, um regime de papel moeda puro. Eles compreenderam que um sistema de moedas nacionais de papel, flutuando livremente entre si, ainda era imperfeito no que tange aos desejos inflacionistas, uma vez que a supremacia do dólar ainda poderia ser ameaçada por outras moedas concorrentes, como o forte marco alemão, por exemplo. Assim, com o intuito de reduzir e enfraquecer essa concorrência, eles apoiaram esquemas de integração monetária, como a criação do Banco Central Europeu e o euro. E eles perceberam que o seu sonho supremo, que é o ilimitado poder de criação de dinheiro, poderia se tornar realidade apenas se eles obtivessem êxito em criar um Banco Central Mundial
dominado pelos Estados Unidos, o qual emitiria uma moeda mundial de papel, tal como o Bancor, nome proposto por Keynes, ou o Fênix. E assim, eles ajudaram a criar e financiar uma profusão de organizações globalistas, como o Conselho de Relações Internacionais, a Comissão Trilateral, o Grupo Bilderberg, etc., para promover esse objetivo. Da mesma forma, proeminentes industrialistas reconheceram as tremendas oportunidades de lucros criadas por monopólios concedidos pelo Estado, por subsídios do Estado e por contratos de terceirização que os eximiria ou protegeria da concorrência. E assim, eles também se aliaram ao Estado, muitas vezes se infiltrando nele. Existem acidentes na história e existem ações cuidadosamente planejadas que produzem consequências inesperadas e não premeditadas. Porém, a história não é apenas uma sequência de acidentes e surpresas. Grande parte dela é planejada, almejada e concebida. Não por pessoas comuns, é claro, mas pelas elites poderosas que estão no controle do aparato estatal. Se quisermos evitar que a história siga o seu atual e previsível curso rumo a um desastre econômico sem precedentes, é realmente imperativo sacudir e estimular a indignação pública, expondo implacável, incessante e inflexivelmente os perversos motivos e as maléficas manipulações dessas elites poderosas, não apenas daquelas que trabalham no aparato estatal, mas principalmente também daquelas que estão fora de cena, por trás das cortinas, controlando os bastidores. Certamente é verdade que ambas as invenções revolucionaram a sociedade e aprimoraram enormemente as nossas vidas. É difícil imaginar como seria voltarmos à era pré-internet ou à era pré-Gutenberg. Eu sou cético, entretanto, quanto à capacidade de revoluções tecnológicas por si sós trazerem progresso moral e um avanço rumo a mais liberdade. Estou mais propenso a crer que a tecnologia e os avanços tecnológicos são neutros quanto a esse aspecto. A internet pode ser utilizada tanto para revelar e disseminar a verdade, quanto para difundir mentiras e confusão. Ela nos deu possibilidades fantásticas de evadirmos e sobrepujarmos nosso inimigo, o Estado. Mas ela também deu ao Estado possibilidades inéditas de nos espionar e nos arruinar. Somos mais ricos hoje com a internet do que éramos, digamos, em 1900, sem ela. E estamos mais ricos não por causa do Estado, mas apesar do Estado. Porém, eu negaria enfaticamente que somos mais livres hoje do que éramos em 1900. Muito pelo contrário.